sei vocês, mas eu aprendi muita coisa durante esse painel, durante o anterior também. E a gente vai continuar nessa jornada de conhecimento. Mas antes da gente partir para a apresentação aqui da nossa próxima conversa, eu quero lembrar a vocês algo que o Cassiano Ribeiro já disse, que é o seguinte: todos vocês vão receber a revista Globo Rural desse mês, já estou vendo pilhas de revistas lá fora, e a Globo Rural desse mês ela tem um destaque muito importante e que é relativo justamente ao nosso terceiro painel, que é a questão da resiliência à mudança climática. Esse é o destaque desse mês da revista Globo Rural, que vocês vão receber ainda hoje aqui nesse evento. E nós podemos também ter na Globo Rural deste mês, aliás, temos na Globo Rural desse mês, uma série de outros destaques muito interessantes. Agora há pouco a gente estava falando aqui de bioinsumos, esse é outro assunto também abordado na edição deste mês. E lembrando o seguinte, ao fim do evento, como lembrou aqui o Patrick, a gente vai servir um brunch para todo mundo que está aqui presente. Imagino que algumas pessoas já estejam começando a ficar com fome, mas a gente tem ainda mais uma conversa, mais um painel, antes da gente poder seguir para o nosso brunch. E a plateia virtual continua participando aqui, mandando perguntas, a gente espera que continue fazendo isso. E vocês que estão nos assistindo podem também continuar enviando perguntas. A gente vai colocar o QR Code aqui na tela. Quem tiver alguma pergunta, pode já deixar aqui o Caminho das Pedras pronto, apontando a câmera do celular para o QR Code. Já estou vendo aqui algumas mulheres na plateia fazendo isso, porque a gente vai ter mais um painel. Então vamos seguir aqui com o evento. Nós chegamos agora ao terceiro e último painel do Fórum Futuro do Agro, em que nós vamos falar do tema que é fundamental hoje para todos nós, que é o clima. Então vou pedir uma atenção especial para as pessoas que estão ali no cafezinho, né? Para baixarem um pouco o tom da conversa, para a gente não ter interferência aqui, enquanto as pessoas estão falando e estão transmitindo esses conhecimentos. E, claro, para que as perguntas de vocês também possam ser encaminhadas. O objetivo desse painel é dar um panorama do que está acontecendo e também apontar perspectivas e soluções para que os produtos possam ter uma atividade mais resiliente. Quem vai moderar esse painel é a Isadora Camargo, repórter da Globo Rural, a quem eu peço que ocupe agora o seu lugar no palco, ao lado dos convidados que estarão conosco em instantes. Muito bem-vinda. E agora nós vamos chamar os nossos convidados, são eles, Williams Bini, que é partner e head de comunicação da Climatempo. Bem-vindo. Vamos chamar também a Paula Packer, que é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. Bem-vinda, Paula. Estará conosco também a Amália Sex, que é advogada, empresária, fundadora e CEO da Beef Passion. E ainda conosco para esse painel, José Marengo, coordenador geral do sistema Semadem, que fará a sua participação à distância e logo, logo estará conosco ao vivo no telão. A gente já vai começar aqui o nosso painel e em instantes ele vai estar conosco também aqui neste painel. Então nós estamos agora prontos para ouvir vocês. Eu espero que seja uma ótima conversa. Vou acompanhar tudo dali e já já estou de volta. Obrigada. Obrigada, Cássia. Oi? Oi? Deu certo. Obrigada, Cássia. Olá para todos e todas que estão aqui. Um prazer mediar esse painel que tem um tema muito relevante desde que a agricultura é agricultura, né? Só para trazer algumas curiosidades antes de passar a palavra para os nossos painelistas, a palavra tempo e a palavra clima são as mais pesquisadas nos últimos 10 anos no Google. Também tem alguns dados, e eu trouxe, fiz questão de mostrar a capa, para quem não pegou, está ali fora, a capa da Globo Rural. Como a Cássia bem destacou, traz alguns dados para elucidar e destacar o que a gente está vivendo nesse ano, que impacta as pessoas que estão na metrópole. Eu olhei agora, a gente está a 33 graus, vai chegar a 37 lá fora. Aqui está agradável,
Mas isso não aterroriza só quem está nas cidades, né? Aterroriza quem está no campo para saber como fazer. Mas acho que é importante dizer que, apesar dos números que eu vou citar aqui, nós não vamos falar só de coisas ruins. A gente vai falar de boas práticas, de soluções, para saber como atenuar as oscilações climáticas, e nada melhor que ter vocês para falar sobre isso. Mas como eu disse que vou citar alguns dados, então vamos lá, né? Na revista a gente tem essa cobertura mais completa, mas além da gente falar que o tema é recorrente, a gente está dizendo que os extremos geraram perdas de quase 300 bilhões, segundo os dados da Confederação Nacional dos Municípios. As secas são responsáveis por 87% dos prejuízos. Ao todo, esses prejuízos alcançaram 6,8 milhões de hectares. É uma área que corresponde ao estado do Rio de Janeiro, e assusta bastante, porque a gente está falando de não explorar tantas outras áreas, mas conseguir uma agricultura mais resiliente. Então, para começar, eu vou pedir licença às mulheres do nosso painel para lançar uma provocação aqui para o Williams Bini, que a gente falou já nos bastidores. Qual é o status que nós estamos agora, climático, né? O El Niño, a formação do El Niño. A gente teve, em 2016, o chamado Super El Niño, mas a gente está vivendo o ano que foi considerado o ano mais quente da história, em 125 mil anos. É possível pensar além desses dados alarmantes, William? Obrigada por estar conosco. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Bom dia, Isadora. Obrigado ao Cassiano pelo convite. Prazer estar conversando aí sobre um tema que literalmente está pegando fogo, né? Nós estamos aí, uma sensação térmica lá fora nesse momento de 38 graus aqui na capital. Realmente é muito calor. E quando nós falamos em extremos climáticos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Claro, estamos com uma condição de El Niño. O El Niño ele tem um impacto extremamente relevante para o agronegócio. Os produtores mais antigos sabem muito bem disso. Eu me recordo, quando eu me formei na faculdade, nos anos 90, o El Niño ainda não fazia parte do dia a dia. As pessoas, né, a pesquisa estava já avançada, mas ainda não existia essa correlação direta com o agronegócio. Hoje, com qualquer produtor que você for conversar, ele sabe o que é El Niño, ele sabe se é bom ou ruim para ele sabe os impactos e, principalmente, ele está acompanhando isso no dia a dia, né? E quando nós falamos que neste ano de 2023 nós estamos com o El Niño, que continua ganhando força, né? Que pode ser um super El Niño, que é um termo que acabou se usando aí quando a intensidade está muito forte, a gente tem que levar em consideração que não é apenas o El Niño hoje o responsável por um ano de 2023 extremamente quente, que trouxe aí já muitas chuvas no sul do Brasil, está com uma condição de seca no norte do Brasil, inclusive dificultando toda a logística. Nós temos que levar em consideração situações mais gerais, como o aquecimento que o planeta está passando, a variabilidade climática. Não vou nem falar o aquecimento global, vou falar em variação no clima global, que o clima está variando, está mudando, né? E quando a gente vê, por exemplo, este mapa, né, pessoal, eu sou meteorologista, né, estava falando com a Isadora, e a gente se apega muito, se apoia muito em mapas, né? Eu falei assim, posso quebrar um pouco o protocolo e posso mostrar alguma coisa? Ela, não, pode mostrar, tá? Então, em algum momento eu vou me basear um pouco em mapas. Quando a gente vê um mapa como esse, a gente percebe que os fenômenos climáticos, como o El Niño, eles não são apenas condições locais, aqui na agricultura, eles trazem um impacto a nível global, né? Então, a Austrália, por exemplo, passa por situações extremamente complicadas de seca, nós temos problemas na África, na Ásia, então é algo que a gente tem que levar em consideração, que junto com processos de mudanças no planeta que nós estamos passando, que vou mostrar daqui a pouquinho mais informações, nós temos uma situação de um forte El Niño e uma condição de El Niño que está cada vez mais intensa, né? Se puder passar o próximo, por favor, Isadora, aqui a gente mostra, por exemplo, no Brasil, né? O que a gente conhece da literatura, até porque, muito importante, nenhum El Niño é igual a outro El Niño. Então, tivemos 15 e 16, foi um El Niño super forte, mas não significa que esse ano nós vamos ter exatamente os mesmos impactos. Nós estamos aqui justamente para discutir quais são os impactos deste fenômeno El Niño que nós estamos tendo neste ano de 23 e 24, né? Então nós podemos ver claramente, norte do Brasil pouca chuva, extremo sul do Brasil mais chuva, é o que nós estamos tendo, né? Esse é um padrão típico. Entre esses dois extremos, a gente tem uma certa
oscilação, uma variação. Normalmente você tem uma condição do período úmido que não se atrasa, né? Pode começar um pouco antes, mas de forma geral, toda essa parte entre os dois extremos está muito suscetível a variabilidades climáticas. E, de certa forma, está ali só no litoral vermelho, mas o calor está predominando. Esse ano especial, a gente podia pegar essa manchinha vermelha e esticar para todo o Brasil, porque esse ano especial, realmente, as temperaturas estão extremamente mais altas por conta do El Niño e também por conta de situações que nós estamos acompanhando a nível global. Se puder passar o próximo, mais uma vez que a gente vai mostrar só... aí, é isso, volta. O que eu queria mostrar é que os últimos El Niños, eles estão ficando cada vez mais intensos. Se você for ver essa reta aqui, a azul, podemos ver que desde ali, dos anos 60, 70, os El Niños eles estão cada vez mais intensos. Mas o porquê disso? Né? Porque o planeta está em mudança, o planeta está passando por oscilações, está passando por mudanças. Essa inclinação é muito parecida com o aquecimento que o planeta está passando. Então, você veja que são inúmeros ciclos, inúmeros fatores que eles se somam e fazem com que esse ano, em especial, nós tenhamos essa situação de extrema chuvas muito intensas no sul do Brasil. Nós estamos também com uma condição de tempo extremamente seco e, como já foi dito, esse ano, os meses de julho e agosto desse ano, que foi verão no hemisfério norte, inverno aqui para a gente, se bem que o inverno esse ano quase não esteve presente, nós tivemos justamente os 2 meses mais quentes já registrados pelo ser humano. Isso que a gente mede a temperatura do planeta há pouco mais de 100 anos, que a gente começa a medir, mas isso justamente representa esta condição de forte aquecimento. Então, uma das coisas que a gente quer mostrar aqui é a importância, né, falou-se muito no primeiro painel, de dados, conectividade. E para a gente pegar e analisar algo desse sentido, os impactos, não tem como fugirmos da medição, né, da coleta de informações na propriedade, nas fazendas, e com isso a gente entra na questão de conectividade, a gente entra na questão de ter uma maior malha de dados observacionais, porque não adianta, você pode ter o melhor modelo meteorológico, você pode ter o meteorologista mais experiente, se eu não tiver medição em campo, se eu não tiver uma boa rede de observação, não adianta, você não vai conseguir entender o que está acontecendo com o clima e, consequentemente, você não vai conseguir projetar o que vai acontecer nos próximos dias, meses, anos e até mesmo nas próximas décadas. Acho que esse é um ponto bastante importante. Eu queria, Isadora, que você pulasse um pouquinho para frente, eu quero mais um pouquinho, eu quero mostrar mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto com isso aqui, mas a próxima é esse aqui. Pessoal, isso aqui é o que está acontecendo. Olha a reta ali, ó, muito parecida com o que nós vimos com os últimos El Niños. Então, o planeta, de forma geral, ele está passando por um processo de aquecimento. Algo muito importante, né? Eu tenho dado muita palestra para o agro, e o que eu evito, até porque faltam subsídios técnicos, porque nós estamos no planeta, como Homo sapiens, há algumas dezenas de milhares de anos, mas nós estamos medindo as temperaturas do planeta há pouco mais de 100 anos, né? Então, o que aconteceu ali, né? Existem outros ciclos climáticos. Então, algo que a gente tem que levar em consideração é que esse período de aquecimento, ele é um período muito curto frente a todo o processo evolutivo do planeta, todos os inúmeros outros ciclos que nós estamos passando. De qualquer forma, se puder passar a próxima, Isadora, que tem uma animação, alguém vai ter que dar um play aí, possivelmente, na próxima. Aí, se puder, não sei se vocês conseguem dar um play nesse aí. Pessoal, aqui, ó, desde o século XIX, a gente pode ver o processo de aquecimento do planeta. Então, tudo que vocês estão vendo em tons de azul significa uma temperatura mais baixa do que a média para todo esse período. Claro que nós estamos falando em um período de pouco mais de 100 anos, mas a gente consegue perceber, em termos globais, o que mudou, né? Claramente podemos ver aí padrões aí, de tons entre laranja e vermelho ganhando intensidade já no século XX, né, segunda metade do século XX, chegando ali nos anos 90, já com um padrão muito diferente do que nós tivemos há 100 anos atrás. E finalizando justamente agora, olha a diferença que nós tivemos desde o século XIX. Então, quando a gente olha algo como isso, a gente tem que trazer para a nossa realidade e pensando para o agronegócio,
em termos de desafios, né? E aí eu queria pedir, então, só para voltar um pouquinho, Isadora, mais uma vez, para aqueles outros gráficos anteriores, volta, mais um. Isso aqui, pessoal, mostra que nós devemos ter, então, neste verão ainda, verão como um todo, ainda uma condição de El Niño, mas ele perdendo força o ano que vem. Eu não vou adiantar essa informação, mas podemos ter, sim, para o ano que vem, uma outra mudança muito radical, que para o agro pode ser muito ruim. Uma possível laninha para o ano que vem. Então veja o que nós estamos falando um ano antes de um fator que traz um impacto muito grande para o agronegócio. Tivemos nos últimos 3 anos, 3 anos seguidos de laninha, e esse ano virou sinal muito rápido, estamos com essa situação do momento. Então, no dia a dia, nós temos que monitorar, nós temos que acompanhar e verificar isso. Ó. O verão, ainda com El Niño. Outono, ainda com El Niño. E o inverno? E a safrinha do ano que vem? Né? Ainda é uma incógnita, mas os indicativos mostram justamente esse padrão de um rápido resfriamento do Pacífico, trazendo uma laninha. O que traz, né, rapidamente resumindo, uma laninha? Para o sul do Brasil, é uma situação de menos chuva, né? Olha como os extremos acontecem, né? Foram os últimos 3 anos muito ruins para o Rio Grande do Sul, né? Principalmente ali que teve uma baixa produtividade por conta de 3 anos de laninha, e aí veio o El Niño, pô, legal, mais chuva, só que o El Niño veio forte, com muito mais chuva, trazendo todo... Então, os extremos estão nos acompanhando nos últimos anos, nas últimas décadas. Seja com pouca chuva, com uma laninha, seja com muita chuva, com El Niño. E aí, vamos falar um pouquinho de previsão? Aí sim, os próximos, pessoal, queria só mostrar então a previsão para novembro, depois eu mostro dezembro. O mapa do meio é justamente a previsão para esse mês, né? O da esquerda é a climatologia, e comparando com o ano passado, né? Olham a diferença fundamental. Então, nós temos para esse mês de novembro, tudo que está em azul, mais chuva. Tudo que está em vermelho, menos chuva. Típico de El Niño. Agora, olha o ano passado, o que aconteceu? O inverso. Nós tivemos mais chuva norte e nordeste e menos chuva. Então, notem que a correlação de fenômenos climáticos, ele é diretamente proporcional à distribuição de chuva. E eu não preciso dizer que a chuva hoje é a variável mais importante para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. E o próximo dezembro, se puder passar o próximo dezembro, muito parecido. Olha ali, ó, continua com muita chuva no sul. Então, a problemática que eu acabei de falar, de um excesso de chuva no sul, que pode trazer uma perda de produtividade para a safra de grãos, vai continuar. Novembro, dezembro pode trazer. E olha ali o norte do Brasil. Índice dos nível dos rios, parte justamente de logística que existe ali, tá até difícil chegar suprimentos para as cidades que estão ali na bacia amazônica. Então, essa condição ela deve perdurar aí durante esse decorrer de safra. E vamos falar um pouco de desafio, pode passar um pouquinho, mais uma, por favor. Então, quando a gente fala em desafios ligados ao clima e à agricultura, a gente tem que ter uma coisa muito forte em mente, né? A natalidade tem diminuído no planeta, né? Todo mundo sabe, cada vez estão tendo menos filhos, né? Tem casal que nem tem mais filho, mas não importa, o planeta ele vai continuar crescendo. Estima-se que até 2050 nós seremos 10 bilhões de pessoas, e nós vamos ter que dobrar a produção de alimentos aqui no planeta. E quando a gente fala em dobrar a produção de alimentos, seria muito fácil se eu tivesse o dobro de áreas cultiváveis. E sinto muito, pessoal, nós não temos o dobro de áreas cultiváveis. Temos algumas fronteiras climáticas e de agricultura ali na África, mas ainda precisam ser exploradas. E cada ser humano, digamos, tem um pedacinho de terra que está sendo utilizado para a sua alimentação. Então, se eu estou aumentando o número de pessoas, consequentemente, o número de terras agricultáveis por pessoa está diminuindo. Então, é algo que está divergindo. Estou tendo mais pessoas e menos terra cultivável no planeta, né? E para fechar, eu sempre gosto de fechar com alguma coisa um pouco mais otimista. O que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né? O próximo mostra justamente a resiliência que nós temos, né? A tecnologia,
a inovação, tudo isso que nós estamos discutindo aqui hoje, a conectividade, né? Nós estamos falando em novas formas de trabalhar com biológicos, que está sendo extremamente vantajoso para a agricultura. Podemos ver, a linha vermelha, desde ali da década de 70, o quanto aumentou a nossa área plantada. Aumentou pouco, um pouquinho, mas aumentou. Mas olha a diferença quando a gente olha o gráfico de produção e produtividade, né? Nós estamos sim conseguindo tirar essa diferença, suprir essa diferença que está acontecendo e deve aumentar o número de pessoas, área plantada, mas tecnologia, inovação. E o Brasil, pessoal, isso aqui é Brasil, tem sido um dos países com maior avanço nessa questão, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui perante pessoas ligadas à área, né, pessoas fundamentais para o nosso desenvolvimento, para mim tem sido um prazer muito grande mostrar que realmente nós estamos sim trazendo benefícios, estamos conseguindo resolver essa difícil equação. É possível ser otimista, né? Possível. Já voltamos com outros assuntos com o Williams, mas eu queria, aproveitando que estamos falando de boas práticas, passar a palavra para a Amália, que vai nos contar um pouco sobre como faz com o bem-estar animal. E, Amália, já quero também lançar uma provocação. Diante desses 37 graus que teremos hoje, como é que fica o animal no campo? Ele aguenta esses 37 graus? É possível ter resiliência também na pecuária? Obrigada, bem-vinda. Obrigada, pessoal. Bom dia, né, a todos. Obrigada aí ao Cassiano, obrigada ao Alessandro do Imaflora, obrigada, Isa. É um prazer contar um pouco do case da BIF. Será que vai dar certo a apresentação? Vou ver se ela vai funcionar. Enquanto a gente vê a apresentação da Amália, quem está aí no QR Code mandando as perguntas, ou a plateia virtual, por favor, pode escrever, que depois a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas. Bom, pessoal, meu nome é Amália, eu sou fundadora e CEO da BIF Passion. Eu vou resumir rapidinho a minha história para vocês entenderem o meu contexto e o meu propósito de estar aqui. Eu não comia carne, tá? Eu não comia carne pelo motivo que hoje as pessoas não comem carne, seja pelo meio ambiente, seja pela questão dos maus tratos animais, seja pela qualidade nutricional. E a BIF Passion veio com um propósito muito diferente de desmistificar tudo isso. Então, dentro da nossa produção, hoje, a gente não só tem qualidade nutricional, responsabilidade socioambiental, além de uma certificação internacional, que o Imaflora está aqui, que nos apoiou e nos ajudou a ter essa certificação, onde ela nos atesta algumas práticas que fazem toda a diferença dentro de um sistema produzido. Cada vez mais eu tenho a certeza de uma coisa: não é o que você faz, é como você faz. Então, na pecuária também é possível você ter hoje um manejo, uma pecuária regenerativa, uma integração lavoura-pecuária, onde você beneficia o clima, beneficia o solo e beneficia todas as boas práticas. Nós somos a primeira empresa certificada internacionalmente pela Rainforest Alliance. A Rainforest Alliance tem mais de 146 critérios socioambientais para que a gente obtenha essa certificação. Quando a gente fala de responsabilidade social, ambiental, sobre o meio ambiente, a gente não pode deixar de descartar algumas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, principalmente na nossa mudança de cultura. Não adianta me preocupar só com o meio ambiente se eu não entendo como são as condições desses funcionários que trabalham ali, ou como é o manejo da água, ou como é a utilização desses resíduos, ou como a gente faz todo esse processo integrado. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, todos os nossos funcionários precisam ser matriculados, os filhos dos nossos funcionários precisam ser matriculados em escola, porque a gente entende que, principalmente em áreas rurais, o acesso à educação é muito menor, e existe, sim, uma questão cultural do pai querer levar o filho para a lavoura, para a pecuária, de trabalhar junto, e lugar de criança na escola. Então, de pequenas práticas a boas práticas, a gente vai conseguindo fazer hoje aquilo que eu, até então, imaginava que a gente não conseguiria. Aqui a gente fala um pouquinho mais da nossa sustentabilidade, que envolve toda a integração da cadeia produtiva. A nossa produção é verticalizada. Desde o nascimento desses animais até a distribuição final, é tudo por parte da BIF Passion.
Aí você me pergunta, Amália, isso faz diferença? Muita. Porque eu não sei se esse animal apanhou, eu não sei se a mãe dele era doente, eu não sei se ele tomou vacina, eu não sei uma série de coisas que hoje, ao produzir esse animal, eu consigo assegurar, principalmente em relação à rastreabilidade. Hoje os animais eles são alimentados de uma nutrição produzida com a Cargill e com a Nutron, que é feita dentro das nossas próprias fazendas. E utilizam aí farelo de trigo, soja, milho, farelo orgânico, enfim, tudo isso para que a digestibilidade desse animal seja melhor. E, consequentemente, eu consigo reduzir a emissão de gases. Hoje a gente reduz 43% de emissão de gases no nosso spa bovino. Eles têm um spa, sim, eles ouvem música, eles brincam de bola, eles têm áreas pulverizadas, principalmente para esse calor que está recentemente. E aí vem a tecnologia ao nosso favor, né? A gente pode introduzir o pivô dentro, né, de uma produção e adotar algumas práticas que realmente fazem muita diferença, principalmente porque o animal ele é um ser senciente. Assim como nós, ele tem emoções e sentimentos, ele não é racional. Então, o que impacta hoje diretamente na qualidade do meu produto? A quantidade de cortisol que esse boi emitiu. Então, esse boi não pode estar estressado, não só pela qualidade de vida dele, mas para a qualidade final do nosso produto. A gente trabalha com uma genética própria das raças Angus e Wagyu. A gente fez um tree cross, então os animais são crioulos, são nascidos e produzidos dentro das fazendas. Expliquei um pouquinho mais sobre os nossos selos. A gente não utiliza a genética pura desses animais. Por quê? Se eu pego um Wagyu puro, que é um animal típico do Japão, qual é o clima do Japão hoje? Com certeza está um pouquinho mais fresquinho do que aqui. Se eu coloco esse mesmo animal no interior de São Paulo, ele não se adapta da forma correta. E, consequentemente, eu não tenho bem-estar animal envolvido dentro desse processo, que também entra o nosso boi de cabo a rabo. A gente aproveita hoje tudo do animal. Eu só não vendo ainda sangue, mas o resto eu vendo tudo. Eu vendo osso, eu vendo banha, eu vendo todos esses cortes que vocês estão vendo aí na linha, no boi, né, no nosso mapa. Principalmente no Brasil, a gente tem uma questão cultural, né, de carne de primeira ou de segunda. Sei lá, é só o filé mignon ou a picanha, que era bom. Não sei se vocês sabem aqui, mas um boi só dá 2 picanhas. Imagina se eu só vender picanha, como eu vou ser sustentável? Então, aí entra o papel da educação de levar a informação a todo mundo que está aqui, entendendo que é necessário, sim, você consumir esse animal por inteiro. Tem parte do mundo passando fome, eu não posso descartar isso, ou vender a preço de banana, ou exportar, sendo que a maior riqueza que o nosso país tem é isso. Por que aqui todo mundo compara preço de carne? Porque aqui não tem carne ruim. O Brasil tem muito produtor bom. Aqui é muito comum a gente ter essa oferta muito grande de carne. Viaja, vai para a Europa, vai para outros lugares, vê quanto custa o quilo da carne fora e a qualidade que ela tem. E a gente não valoriza. Por isso que as empresas fazem o quê? Exportam. Então, eu acho que está na hora de, assim como, né, não só produtores, mas nós, consumidores, repensarmos essa forma de consumo também. Entender que esse boi, se ele for um boi bem cuidado, bem nutrido, com um bom manejo, um bom bem-estar animal, ele pode te dar aí produtos que até então você não conhecia. Esse é o padrão dos nossos produtos. Então, a gente tem uma embalagem diferente, uma caixa bonita, o porcionamento desses produtos é diferente. Esse aqui é o bife do Antônio, era um corte que chama rolha da alcatra. E quem que compra um corte que chama rolha da alcatra, né? Ninguém, porque, né? E aí eu falei, como a gente vai fazer para vender isso? E aí ela também é conhecida como bife do açougueiro. Meu pai, Antônio Ricardo, não está aqui hoje, mas eu comecei esse processo e esse projeto por causa dele. Ele é pecuarista, produtor, e a homenagem ao bife do açougueiro é para ele. Então, hoje é um dos cortes que a gente mais vende, e ele é excepcional. Aqui a gente tem o caldo de osso, que a gente produz também. A gente tem a banha bovina, a gente tem produtos curados, carne in natura. A nossa loja fica aqui em São Paulo, em Higienópolis, se vocês quiserem conhecer também, é muito bacana. E aí a gente entra na questão das certificações também, que a gente tem, e os prêmios que a gente recebeu ao longo da nossa história. Então, hoje a gente é visto como um case de diferencial, não só na questão produtiva,
mas o nosso propósito, a gente já veio com um DNA muito diferente. Então, hoje, eu não só reduzo os 43% de emissão de gases, como eu tenho um produto com 70% de gordura insaturada, onde eu tenho um projeto 100% verticalizado e 100% certificado internacionalmente. Para vocês terem uma ideia, o nível de exigência da Rainforest Alliance, que foi via Imaflora, e agora a gente também está entrando num projeto com eles do Carbon Track, de captação, né, e redução de carbono, a gente quase perdeu esse certificado há 2 anos atrás, porque um funcionário tinha um botijão de gás que não estava armazenado corretamente dentro da casa onde ele morava. E isso, para ele, já é mais do que o suficiente para colocar a vida de alguém em risco e esse certificado ser suspenso. Então, são muitas boas práticas em conjunto para a gente chegar uma diferença e que faça realmente sentido, né? Então, a gente foi premiado aí com alguns dos maiores players do mundo. Nós somos muito pequenos, ainda perto do tamanho dessas empresas todas, mas isso mostra o quanto nós somos conscientes em relação às boas práticas e evoluir dentro desse processo. Eu tenho certeza que essa questão de redução de emissão de gases, ela pode melhorar ainda mais. Eu tenho certeza que os resíduos podem ser feitos e reutilizados de outra forma. Hoje a gente usa os próprios dejetos dos animais como fertilizante, então, né, e aí entra toda a parte, né, da integração lavoura, floresta e pecuária, onde tudo acaba casando junto, e isso realmente tem um impacto completamente diferente para o resultado final. Então, a BIF veio com esse propósito realmente de fazer um projeto totalmente diferente do que a pecuária do Brasil costuma ver, e assim como como a gente faz, existem hoje produtores maravilhosos de diversas áreas fazendo trabalhos magníficos, como a Corim de frango, a Fazenda da Toca de ovo. Então, hoje, você tem opção de comprar de pessoas éticas, responsáveis, que pensam nisso, que fazem, acreditam realmente numa produção diferenciada, mas aí entra a questão da gente entender o valor e o preço daquilo. E aí a gente volta para o Brasil, que é um país totalmente comoditizado, onde as pessoas só querem questionar o valor daquilo. E, independente da área de produção, seja de carne, peixe, frango, etanol, se as pessoas não valorizarem as boas práticas, não faz sentido a gente manter um projeto desse. Então, por isso que, muito mais do que questionar preço, a gente tem que entender a procedência e a origem daquilo. Como foi feito, o que foi utilizado, qual foi a forma. Então, existem hoje pessoas fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil, mas elas precisam ser valorizadas. Porque, senão, a gente vai voltar para a vala comum, onde essas práticas, que não deveriam mais existir, vão continuar existindo, porque o custo de fazer um projeto vertical é muito mais alto. Então, isso precisa ser valorizado no nosso país. Eu dei um resumo na história. Aqui eu deixei os meus contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou super à disposição aí para receber vocês. E tem muitas outras coisas mais para a gente contar. Eu não vou perder o foco aqui do painel, mas, de qualquer forma, agradeço aí e contem conosco. Obrigada. A gente já volta com você, que está chegando perguntas bastante interessantes, mas vou fazer aqui um elo com o que a Amália falou, sobre tecnologia, inovação científica, e até vou já dar um spoiler da fala da Paula sobre a rota da biodiversidade. Nós estamos no momento que o clima, a oscilação climática, é uma condição do dia a dia do produtor. A Paula mencionou algumas boas práticas para dar um pontapé nesse início de fazer o correto. Mas, Paula, o que você tem visto na Embrapa de inovação e como, nos bastidores, a gente falou como o agro é vilão e vítima ao mesmo tempo. Se você puder explicar para a gente o que significa isso, como dar esse passo além, usando tecnologia brasileira para liderar uma mudança de uma agricultura resiliente. Obrigada, bem-vinda. Obrigada, Isadora. Aqui facilitaram bem a minha vida hoje aqui na fala. Obrigada, Cassiano, pelo convite. É muito legal estar aqui. Eu já vi você falar, eu também já vi o Williams falar. Então, a gente está em vários fóruns diferentes e mostrando realmente como que a gente olha para esse futuro, como que a gente trata as mudanças do clima e como que, em cases de sucesso, que nem a Amália falou,
como que isso pode se transformar numa rotina de sustentabilidade. Então, hoje, o Williams já falou, daqui a pouco, nós vamos ser 10 bilhões de pessoas nesse planeta, e como que a gente trata isso com o esgotamento dos recursos naturais, olhando para o solo, para a água, para as mudanças do clima, como que a gente trata assim esse solo e essa terra produtiva, essa conexão. O Williams mostrou aquele gráfico do aumento da população e do que a gente tem que realmente olhar para aumentar de tecnologia e de produtividade. Eu vou falar algumas coisas. A Embrapa tem muitas tecnologias diferenciadas e elas estão sendo integradas nesse processo a cada ano que passa, com mais pesquisa saindo para fora, mais pesquisa indo para o setor produtivo. E aqui é muito a minha área de trabalho, né? Eu sou pesquisadora, apesar de hoje estar chefe-geral, eu trabalho com mudanças do clima, já fui lá para o campo realmente coletar amostras. O que falta é muito dado hoje, muito dado, e eu acho que a hora que a gente falar realmente que a gente é sustentável, nós precisamos tropicalizar as métricas e realmente melhorar essa quantidade de dados para a gente realmente falar, olha, está aqui nossas métricas, está aqui nossa rastreabilidade e está aqui o que a gente está fazendo a diferença. Então, quando a gente fala de mudança do clima, eu sempre gosto de falar que nós somos os vilões. A agricultura emite bastante, emite mesmo, mas também nós somos a grande vítima desse processo, porque a gente está vendo os eventos extremos. Se a gente não tiver toda uma parte de climatologia por trás, a gente não consegue fazer as 2 ou 3 safras que está sendo feita hoje no Brasil. Nós temos tecnologias, nós estamos colocando as tecnologias para fora, mas a gente tem que também fazer esse balanço aonde a gente pode melhorar. Não estou falando que a gente vai zerar, algum ponto a gente vai equilibrar, mas a gente tem que olhar para essas tecnologias. E a gente tem muita coisa. A gente tem um plano ABC, um plano de agricultura de baixo carbono fantástico, temos genética, temos cultivares, resiliência, tudo para a gente ter uma agricultura tropicalizada e uma agricultura que realmente vá superar toda essa ação dos eventos extremos que estão ocorrendo. Então, aqui é um panorama do Brasil. Esse é um gráfico bem atualizado, é de 2 anos atrás. Diminuiu um pouco o desmatamento, a gente vê pelos dados, mas a gente tem que olhar realmente quais são os vilões aí do processo e colocar isso realmente na pauta. A gente muitas vezes fala que a agricultura é o vilão. Ela não é o vilão. O que é o vilão hoje no Brasil é o desmatamento. Então, enquanto o setor agropecuário não realmente fizer um grande esforço de convencimento para realmente os órgãos que estão aí tratando disso, que é o IBAMA, o MMA, para realmente a gente poder diminuir esse desmatamento, o agro vai ser sempre o vilão, porque a carga do desmatamento cai aí no agro. Mas a gente tem muita coisa boa. Tem uma economia circular, a Amália acabou de falar, uma possibilidade de realmente bioeconomia. A gente é um país diverso, continental, com 5 biomas diferentes. A gente tem que tratar isso regionalizado. A gente tem que olhar para o solo de forma regionalizada, olhar para as plantas de forma regionalizada, olhar para a pecuária de forma regionalizada, para que a gente, daqui a 100 anos, consiga estar na faixa amarelinha aí desse gráfico e não estar na parte escura desse gráfico. Então, olhar para tudo isso. E, nesse mundo complexo, a gente precisa de soluções integradas. São soluções integradas de diversas potencialidades e de diversas possibilidades. E hoje, quando a gente fala de agricultura mundial, a gente fala da agricultura brasileira e a gente fala também do potencial que é essa agricultura brasileira. Olhem isso, o Brasil é muito maior que a Europa, o Brasil tem uma diversidade, biomas,
produtos diferentes de norte a sul. Você tem uma quinua no semiárido fantástico, uma agricultura uma fruticultura magnífica na calha do São Francisco. A gente tem o trigo no sul, a gente tem a pecuária em vários lugares. Então, a gente tem que olhar essas oportunidades e se juntar, público, privado e terceiro setor, para a gente fazer essa mudança aí que nós precisamos fazer. Então, a gente tem muitos potenciais dentro do Brasil em termos de política macroeconômica, de políticas públicas, da pesquisa. Eu acho que não só em Embrapa, a gente tem a pesquisa nas universidades, nos institutos federais e em diversos pontos aí, do Brasil que trazem essas soluções para realmente o Brasil se transformar, fazer essa transição muito mais para uma bioeconomia, para soluções sustentáveis, para um ISD, olhando nos 3 pilares realmente do ISD, e aí olhando no que eu falei, que é a mudança do uso da terra. Mudança do uso da terra é o nosso maior problema hoje. E a gente tem políticas públicas fantásticas hoje. Se a gente olhar para o Código Florestal, a gente olha para o Plano ABC, a gente olha para o RenovaBio. Então, como cada um tem a sua particularidade e a sua contribuição. Pagamentos por serviços ambientais que está vindo aí de uma forma assim muito diferenciada, os bioinsumos, os polinizadores, tudo dentro dessa valoração de como que a produção ela se valora realmente no produto e se valora no pagamento por serviços ambientais também, dessa preservação. E eu acho que hoje tem a grande... é um pouco uma roupagem diferente que a gente já tem dentro do Plano ABC, que é a agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa está aí, a gente sabe como fazer, mas a gente precisa, de novo, agregar os dados de tudo isso dentro desse Brasil diverso. E só falando rapidamente agora das tecnologias do Plano ABC, que faz a integração lavoura, pecuária, floresta, que faz sistemas agroflorestais, o plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, fixação biológica de nitrogênio, falamos bastante de biológicos aqui, florestas plantadas, tratamentos de dejetos, e agora o Plano ABC+, não vem só com a parte de mitigação das emissões, mas também vem com a adaptação das mudanças climáticas, como trabalhar essa adaptação. Quais são as tecnologias, o que a gente pode dar de input realmente nessa parte de adaptação. E aí o que você falou, né? Você gostou dessa rota para a bioeconomia? Eu acho que aí a gente já faz muita coisa dentro disso. Eu sempre falo que os biocombustíveis... há quanto tempo a gente não tem biocombustíveis? Há muito tempo. O etanol está aí há muito tempo e a gente tem hoje uma diversidade de biocombustíveis, de transição energética e de tudo isso, mas a gente precisa realmente, nesse momento, de métricas, de dados e de realmente mostrar os dados para o mundo. E é isso que está. Nós estamos nesse momento de muito brainstorming, e isso é muito importante para que a gente possa, logo, materializar tudo isso. E aí, da agricultura regenerativa, como eu falei, o plano de agricultura de baixo carbono já faz quase tudo isso. E a gente é só com enfoques um pouco diferentes, mas, realmente, a gente tem que olhar para os dados. E aí, para finalizar, eu acho que a pesquisa e a agricultura do futuro está sustentada nisso aqui, na sustentabilidade, que ela vem com a descarbonização, com a pegada de carbono, com um olhar para os recursos naturais, a água, o solo, o ar, e também eu acho que vem aí dentro a agricultura de baixo carbono. A gente tem que olhar para a economia verde. A economia verde é essa transição dessa economia circular, de bioinsumos, de biocombustíveis
de recursos naturais e da bioeconomia. Isso aí tá, o Brasil está sim muito na frente, muito, muito mesmo, mas a gente tem que materializar mesmo. E o digital teve a parte da conectividade, eu acho que esses são os pilares da agricultura do futuro. Inteligência artificial, conectividade, como que a gente trata todo, rastreabilidade, e eu acho que não pode faltar isso. Sem isso, sem a inovação no final, eu acho que a gente realmente não vai conseguir aumentar a produtividade com alta tecnologia, com outros potenciais. E essa galera das startups aí está vindo com ideias disruptivas, e essas ideias disruptivas têm que ser agregadas a realmente a nossa agricultura do futuro. Gente, obrigada. Excelente. Obrigada, Paula. Salva de palmas para os três. Falar de soluções também é falar de criatividade, ideias, né, de como o Brasil está despontando nisso. Antes da gente continuar com a explanação aqui, até do José, que está lá em Brasília, ele está conectando, eu vou fazer uma conexão com a plateia virtual, vou passar para o meu colega José Florentino, que tem pergunta já para a gente, né, Zé? Isso mesmo. Isa, só antes da gente continuar a discussão, eu ia pedir para o pessoal que está nos grupos aqui de trás, se possível, pessoal, está um pouquinho alto as conversas paralelas, o pessoal na plateia virtual está com dificuldade para ouvir. Então, se os grupos que quiserem se manter conversando aqui atrás puderem ir um pouquinho para trás, está atrapalhando um pouco a gente, tá bom? Tanto na discussão presencial quanto no virtual. Mas acho que, continuando, a gente tem uma pergunta importante do Flávio Silva, que ele falou assim, a gente tem um desafio na agricultura do uso da água, né? A gente fala que a irrigação talvez seja o caminho para, assim, em áreas produtivas, a gente ter mais safras, e ele fala, e conforme o calor vai aumentando, o produtor usa mais água. Como é que essa conta fecha, né? Qual é o panorama que a gente tem para o futuro? Posso agregar também, aproveitar a pergunta que veio da plateia virtual? Como a conta fecha e como armazenar água? A gente tem alguns lugares que está chovendo muito, como o Rio Grande do Sul, sofrendo com essas chuvas. Dá para armazenar água para ter ali uma atenuação de outros conflitos que surjam com o clima? Existem iniciativas, né, locais de armazenamento, açudes, né, existem sim, mas são bem localizados, né? Eu acho que estamos falando de algo um pouco mais amplo. Alguns estudos mostram, alguns dados mostram que a janela de período do período úmido está ficando cada vez menor. O período seco ele está ganhando, né? Então, quando a gente vê começa a ver que o padrão hídrico, né, de janelas está mudando, entra em algo muito bacana que é muito com o que foi falado aqui do trabalho da Embrapa. Por exemplo, você imagina que tem hoje culturas que dependem de um determinado volume de água, determinada temperatura, para ter um desenvolvimento dentro do normal. Quando eu vejo que padrões de chuva estão mudando, padrões de temperatura estão mudando, aí entra um trabalho sensacional. Eu conversei com um colega seu na semana passada lá em Londrina, na Agrobit. Ele estava explicando justamente isso. Existem milhares e milhares e milhares de sementes diferentes que usam genética diferente, onde o intuito é começar a adaptar, né, essas sementes, né, essas culturas, para essa nova realidade que nós estamos passando, né? Como sem querer ser repetitivo, o clima está passando por mudanças. E aí entra um outro trabalho muito legal da Embrapa também, olha eu puxando o saco aqui da Embrapa, aí, que é com relação ao zoneamento climático. Então, mesma coisa, se eu vejo que, sei lá, o meu avô plantava soja aqui 50 anos atrás, aí meu pai, só que se está mudando, existe um risco, de repente, com essas pequenas mudanças, 1 grau acima, abaixo, mais ou menos chuva, de repente, nos próximos 20, 30 anos, ser inviável eu continuar plantando aquela cultura. E aí entra um trabalho muito legal, que é ver possíveis mudanças que estão acontecendo no zoneamento climático e como eu vou me adaptar a isso, né? Então, quando a gente vê que tem menos chuva, está chovendo mais aqui, mais ali, a gente tem que ver que, em paralelo, existe todo um trabalho sendo realizado para que a gente possa continuar
sendo eficientes no campo, mesmo com as questões climáticas. Eu mostrei, meu último gráfico mostrava isso, né? Aumentamos um pouquinho só a nossa área cultivável, mas a nossa produção foi lá em cima, a produtividade foi lá em cima, mesmo com euninhos cada vez mais fortes, mesmo com temperaturas cada vez mais altas, mesmo com essa mudança de distribuição hídrica no Brasil, sofrendo grandes mudanças, nós estamos realmente nos adaptando. Posso complementar rapidinho? O zoneamento é fantástico, porque eu acho que... E essa transição realmente... Alguém falou num painel desse jovem que está vindo também, e ele vai usar muito mais essas ferramentas. A irrigação de precisão também vem aí de uma forma diferente. Genética, né? Genética tanto animal como de diversos cultivares. E a gente tem um produto biológico que também foi desenvolvido para mitigação à seca. Então, você planta com esse produto biológico, ele forma uma emulsão na raiz, então ele consegue com que a planta, que o milho realmente use toda essa mucilagem que está em volta da raiz para crescer. Então, existem muita coisa saindo de diferente. Deixa eu contar só um case real, né? Eu tive oportunidade agora em agosto de fazer algumas palestras ali no Mato Grosso. E o final de agosto foi com chuvas, né? Estava chovendo bem no Mato Grosso e eu tive um contato muito grande com vários produtores. E lá o vazio sanitário começa só dia 15 de setembro e tal. E com aquela chuva, houve uma expectativa enorme deles quererem plantar antes. Porque, lógico, quanto antes plantar, você tem uma melhor condição futura, enfim, segunda safra e tal. Só que o papel, né, da consultoria, do monitoramento dos dados, é alertá-los de que não é a situação do momento, tem que olhar depois, porque se eu planto hoje, está com chuva, mas se eu ficar depois 2 semanas, 3 semanas, um mês sem chuva, né? Então isso mostra que hoje as informações hoje disponíveis, em números, né? Empresas, órgãos de pesquisa, estão justamente para isso, para te ajudar a tomar a melhor decisão, não é porque está chovendo esse finalzinho do mês que eu vou tentar adiantar aqui o plantio, nem podia, né, por causa do vazio sanitário, mas eles iam tentar alguma questão política ali para poder adiantar, mas a gente avisou, não, ainda não. E realmente, o mês de setembro não sustentou aquela chuva, então se eles tivessem plantado ali no começo de setembro, possivelmente estariam tendo problema. Só complementando, né, esse calorão todo que nós estamos passando. Muitos lugares ali no Mato Grosso, eles estão até já em processo de replantio, porque o calor está tão grande e você tem uma condição de menos chuva, né, uma variação de chuva. Quando a gente fala em 40 graus, né, 40 graus, no solo a temperatura pode passar de 50 graus. Você imagina uma plantinha, uma semente sendo literalmente cozinhada, né, com temperaturas de até 50 graus. Então, vocês vejam a importância de a gente se antecipar, monitorar e acompanhar essas condições climáticas. O estresse das plantas, né, e a regeneração do solo como emergências fundamentais para esse alerta que os produtores e produtoras têm convivido, né? Eu vou aproveitar, enquanto a gente faz a conexão com Brasília, para fazer umas perguntas que vieram da nossa plateia presencial, tá? E vou continuar aqui da esquerda para a direita para quem está no presencial. Para a Paula, então, portanto, primeiro... Estão perguntando aqui, Paula, sobre inteligência artificial. Então, qual a possibilidade, né, da inteligência artificial ajudar, se há já tecnologias, e qual a possibilidade dela ajudar para as mudanças climáticas ou para frear essas consequências que nós estamos vivenciando no campo? Eu acho que não é minha área, tá? Então, vou só dar alguns spoilers aí. A inteligência artificial, gente, veio para ficar. Então, pensem que se você está fazendo uma pesquisa sobre mudança do clima e você tem que fazer uma coisa muito mais rápida e agregar para dados. Eu vejo muito a inteligência artificial como um agregador de dados. Agregar esses dados realmente para uma tomada de decisão. Então, uma tomada de decisão com agregação de dados. Acho que vem por aí. Vai vir muito nesse caminho. E também, eu acho que um outro
ponto que é interessante é, quando a gente tem os dados mapeados, ver o que falta fazer, ver o que falta ir lá para o campo para estudar novamente. Eu acho que a gente está nesse momento, e a inteligência artificial a gente vai lidar com ela de qualquer forma. Então, ela vem realmente para ajudar. É para a gente conseguir ter uma forma, tentar usar ela de uma forma benéfica para o propósito de mudança do clima, adaptação, agricultura regenerativa. Acho que ela vem muito para realmente um arcabouço de ajuda. Só complementando o que a Paula falou, muito isso é questão de dados. Você imagina que cada vez mais, né, temos ainda poucos dados? Podemos ter mais? Sim, mas mesmo assim estamos falando de terabytes e terabytes de dados gerados a cada minuto no Brasil e no mundo. Então, quando você pensa em uma inteligência artificial, é como eu enxergar diferentes variáveis de diferentes sensores, diferentes locais. Como, né? Posso fazer isso manualmente, com a pessoa experiente? Posso, mas eu posso pegar e treinar uma máquina, eu posso usar uma inteligência artificial para compreender melhor. Um case, isso é prático, tá, da Climatempo. Por exemplo, a gente tem acesso a centenas de modelos diferentes de previsão. Como que a gente faz para melhor previsão chegar para o nosso cliente? Eu vou olhar um por um. Não, eu não vou olhar um por um dos 215 modelos que nós temos. Eu vou criar uma inteligência artificial para, dia a dia, ele ver qual modelo está com uma melhor assertividade, para que região, para que período do ano que está melhor, e com o quê? Com o objetivo de eu saber que aquele meu cliente vai ter, naquele dia, naquele momento, para aquela previsão, a melhor previsão possível, levando em consideração mais de 200. Então, é um exemplo, né, que a Paula deu, mas é isso, é poder usar algo que seria oneroso, né, para uma pessoa fazer, ou você criar um modelo, você coloca isso dentro de uma inteligência artificial que ele te ajuda bastante. José já está conectado lá de Brasília, mas eu vou pedir licença para ele para fazer uma pergunta aqui para a Paula, antes da gente fechar essa rodada de perguntas e conectar com o José. Desculpa, Paula não, a Amália. Errei, Paula, só para dar uma surpresinha. Tem mais depois para você. Amália, vou fazer 2 em 1 para você, já que o pessoal respondeu mais. O pessoal quer saber qual a escalabilidade do modelo da BIF-Passion, se pode ser um caminho para o combate das oscilações climáticas em larga escala. E aí aproveito para perguntar sobre um outro produtor que mandou aqui. Quem quer entrar na pecuária? Como é que faz? O que deve fazer em primeiro lugar, o primeiro passo para ter um caminho para a pecuária sustentável? Bom, o primeiro caminho para a pecuária sustentável começa no solo. O solo é a base de tudo. Esse solo tem que estar bem cuidado, bem trabalhado, bem nutrido. E, a partir daí, isso se transforma em algo intangível, porque até o que o boi come depende da qualidade do capim. Se esse solo não está bem nutrido, esse boi não vai ter as melhores, né, absorções de nutrientes e vitaminas, e assim por diante, e a água e tudo. Então, é um ciclo. Sobre a escalabilidade, eu não posso nem dizer que sim e eu não posso nem dizer que não. O que me limita hoje é que a gente enxerga o boi como um indivíduo, cada boi é um indivíduo. Então, eu tenho animais que são da mesma mãe, do mesmo pai, com o mesmo tempo de terminação, que não estão ideais, que não se desenvolveram igual, que não têm um acabamento de gordura, né? Isso dentro dos critérios de avaliação bovinos. Então, e para esse animal ser abatido, ele precisa cumprir um padrão mínimo. Então, esse cuidado individualizado, e aí a tecnologia entra aí para nos ajudar, porque hoje, né, tem grandes empresas fazendo isso, né, esse monitoramento bovino genético para ajudar. O principal desafio de escalabilidade hoje, ao meu ver, no Brasil, né, o nosso projeto é muito pautado para exportação, a gente está começando agora com a Arábia Saudita, é a questão da valorização do produto. Porque não adianta, eu posso até escalar, mas se o meu cliente não entende que o meu produto tem um valor diferenciado por todo esse processo produtivo responsável, não adianta, porque eu preciso que ele entenda que esse produto vai ter um valor a mais. E se ele só ficar se baseando na commodity, que é qual é o preço da arroba do boi, ou só pensando nisso, a gente volta para a vala comum, de uma criação onde não vai ter todo esse processo de manejo regenerativo, de pecuária integrada. Então, é possível escalar
com valor agregado, sim, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de maturidade hoje e consciência dos consumidores para valorizar as empresas que hoje adotam essas práticas. Meu pai é produtor, eu acho que todos os dias eu acordo com ele falando, eu não aguento mais, e assim, e é um processo diferente mesmo. Quando a gente se certificou em 2015, ele falou, para que é que você vai fazer isso? Porque essas auditorias são um absurdo e ninguém compra carne bovina por esse motivo hoje no Brasil, né? Nossa primeira certificação foi em 2015. A sustentabilidade para a gente é uma condição sine qua non. Hoje as pessoas estão falando de sustentabilidade. Hoje a gente já está em outro patamar, né? Então, de novo, mas eu sempre, principalmente, valorizei muito isso e é um processo, não é do dia para a noite. É igual o painel anterior, né, que os pessoal estavam falando. É um dia após o outro. Infelizmente, não é mudar uma chavezinha e tudo está lindo. É um processo, mas tem que começar. E essas boas práticas vão acontecendo, e as novas tecnologias vão vindo, e os bioinsumos vão chegando junto, então é uma somatória de coisas. Mas eu acredito muito, talvez o que precisa realmente mudar para essa escalabilidade acontecer de uma forma mais rápida é o mindset do brasileiro. Perfeito. E para a gente agora continuar o painel, vamos conectar, então, em Brasília, com o José Marengo, que é coordenador do CEMADEM, Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, a quem eu agradeço, em nome da equipe Globo Rural, muito pela presença. E, José, já vou lançar uma pergunta / provocação, né? Estamos falando de boas práticas, mas também temos desastres acontecendo e deixando o Brasil todo impactado com a Amazônia. A gente estava conversando um pouco antes sobre as regiões afetadas e eu gostaria muito de perguntar como você vê a previsão para o norte do país e qual a importância desse monitoramento para que a gente também regionalize as preocupações e possam adotar as boas práticas de forma regionalizada. Obrigada. Bom dia, José. Oi, bom dia. Então, eu sou climatologista, então eu vou me limitar a essa parte, mas eu acho que é importante, e muitas vezes sempre insisto com os termos que usamos, porque aquilo que é, vamos a combatir a mudança de clima, vamos a combatir a seca, a gente não combate a natureza, se a gente combate a natureza, vamos terminar perdendo, nós temos que nos adaptar, nós temos que conviver com essas situações extremas. Não? E neste momento, por exemplo, já o fenômeno do El Niño começou em maio, já começamos a sentir os efeitos no sul do Brasil, com chuvas intensas, e é curioso porque a primeira metade de 2023 era um ano de La Niña, 3 anos de La Niña contínuos, e La Niña criou uma situação de estiagem na região, não? E agora, ainda que esteja chovendo, a tendência ainda é que isso não aliviou a situação de estiagem, está chovendo muito intenso, gera desastres, mas no longo prazo, a risco de estiagem continua. Mas, neste momento, talvez o mais grave é na região Amazônia. Na região Amazônia, não só a Amazônia do Brasil, nós estamos falando das secas que estão acontecendo, tanto no oeste da Amazônia, como também na Bolívia, no Peru, no norte do Paraguai, não? Que estão determinando os volumes baixíssimos dos rios, não? E a situação de seca numa época que não deveria acontecer, porque estamos ainda na primavera, e nas secas na Amazônia normalmente acontecem durante o verão, que seria o próximo ano. Nós estamos vendo algo que é inusual, algo extremo. E uma das características deste clima extremo também são as ondas de calor. Nós tivemos ondas de calor em agosto, em setembro. Neste momento estamos na terceira onda de calor, ou quarta onda, já perdi a conta, são tantas. Mas que a falta de chuva com essa onda de calor realmente estão comprometendo o início da estação chuvosa. Então, por esse lado, nós podemos ter extremos climáticos muito fortes e, pelo momento, a região norte é aquela que está no foco da atenção, porque é aquela que está mais afetada. Não? Os estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, são aquelas que estão mostrando mais de 80% das áreas de pastagem afetadas pela seca. Não? Então, se as chuvas não começar,
que já estão demorando em começar. Se a estação chuvosa não começar, nós podemos ter uma prolongação e talvez agravamento dessa situação no próximo ano, não? Porque além da falta de chuva, o risco de incêndios vai ser muito alto, porque a combinação de seca com altas temperaturas e também as crises que vão ter com o transporte hidroviário, porque os rios vão estar muito secos e os insumos não vão poder levar a outra região, transporte. Então é uma situação, digamos, climaticamente bastante complexa. Obrigada. Vou aproveitar e engatar aqui o papo com José para também saber o que devemos esperar para 2024 e para esses próximos ciclos produtivos, né? Temos muitos produtores e produtoras aqui na plateia que já mandaram perguntas falando sobre essas próximas safras e até de um risco de ter menor produtividade ou um medo futuro de faltar alimento por causa das oscilações e extremos climáticos. Faz sentido isso? Bom, na verdade, tudo faz sentido, é preocupação do produtor, não? Particularmente dos pequenos produtores que não têm os recursos para poder conviver com seca. Por exemplo, você pode pensar na seca no semiárido, o pequeno produtor que quando está em situação de seca tem a garantia safra, mas também pode pensar nos grandes produtores de frutas de petrolina, que com ou sem seca eles produzem e exportam frutas, champanhe, vinho e tudo isso, não? Então, realmente, neste momento, como estou longe do meu escritório, mas vocês podem entrar no site do CEMADEM diretamente, que é www.cemadem.gov.br, porque aí nós temos mapeamentos das áreas de pastagem agrícolas afetadas pela seca, para a primeira safra e a segunda safra, não? O que eu tenho aqui nas minhas mãos é basicamente algo geral, não? Mas sim que pode ter problemas e realmente pode existir esse risco de pequenos produtores ser afetados, não? Porque realmente já é complicado para o pequeno produtor produzir alimentos para eles mesmos, não? Já o grande produtor pode dar o luxo de exportar a produção e deixando os pequenos produtores como contraste, não? Mas esse é bastante provável que tenha bastante, porque não é somente a falta de chuva, é o aumento da temperatura. Isso que tem sido muito grave nessa situação de seca atual, a temperatura tem aumentado muito, não? E isso é o que agrava a situação de seca. Então, normalmente, digo normalmente porque a natureza é imprevisível. Nós podemos fazer um monitoramento como fazemos com modelos, por exemplo, e aí se esperaria que para dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, que é a estação chuvosa em boa parte da Amazônia, se não chover o suficiente, seria uma continuidade da situação anterior. Já em março, abril, maio, seria, por exemplo, no semiárido do Nordeste. Ainda é muito cedo para saber se vai ser uma situação extremamente seca ou não, mas os históricos de anos passados mostram que tem tido situações de seca, não? Por isso que este tipo de coisas uno não pode fazer uma previsão assim com meses de antecedência, é um monitoramento contínuo, é como um paciente, a gente vai monitoreando o paciente e evoluindo. Se evolui mal, bom, toma as medidas necessárias, se evolui bem, então aí é mais tranquilo, não? Mas de fato sim é algo que nós estamos monitoreando, mas maiores detalhes sobre isso podem encontrar no nosso website. Perfeito, obrigada. E vamos passar para a plateia virtual. A gente falou aqui no painel anterior, né? Vou roubar a fala do Regis, que o agricultor precisa de um psicólogo. E agora a gente também está falando também da lavoura com paciente, né? De tudo isso. Então, vou passar para o colega José Florentino, que tem perguntas chegando, e vamos iniciar, então, um bate-papo já, aproveitando que o nosso tempo está acabando. Pessoal, a gente recebeu do Antônio Oliveira uma pergunta bastante técnica, mas eu acho que dá para desdobrar ela de uma forma mais ampla. Ele perguntou
para a pesquisadora da Embrapa se ela viu o dimensionamento do carbono até os 30 centímetros de profundidade, como é preconizado pelo IPCC e pela Verra, né? E se era importante considerar o tipo de solo e o horizonte B como um referencial melhor. Mas saindo talvez um pouco da tecnicidade, a gente está falando muito de mercado de carbono, né? E a Embrapa ajudou a se traduzir tecnologias para tropicalizar e produzir no Brasil. O mercado de carbono ele já está adaptado. Quando a gente vai fazer a contabilização de carbono no solo, ele já tá do nosso jeito, ele considera o nosso solo, as nossas características, a nossa forma de produzir. E já emendo outra pergunta também sobre o mercado de carbono, quais são as oportunidades? O agro ficou de fora, né? Agora, quando a gente está nessa discussão do mercado oficial de carbono. Como é que vocês veem as oportunidades? Como é que o produtor tem que tratar isso? Ele tem que ter medo? Não tem que ter medo? Ou como é que a gente faz para o mercado de carbono sair do papel? Vamos lá, complexo e extensa, mas eu vou tentar resumir um pouco. Tecnicamente, o IPCC realmente fala de 30 centímetros no ponto de vista da ciência, a gente tem que olhar, fazer esse mapeamento até 1 metro. Não estou falando que para você fazer a certificação, você tem que fazer até 1 metro. Para a gente fazer um mapeamento do potencial e realmente definir regiões do potencial de estoque de carbono, isso aí tem que ser feito até 1 metro. Quando você fala, né, o IPCC preconiza que isso que pode ser até 30 centímetros, eu acho que esse 30 centímetros vai ser muito útil quando você for realmente fazer todo esse trabalho de mercado de carbono, da estocagem, do potencial de estocagem de carbono no solo. Então, aí até 30 centímetros vai, mas realmente para você fazer esse cenário do Brasil, a gente faz até 1 metro. E não é fácil fazer, porque eu já fiz trincheira. É muito chato e é muito demorado e muito cansativo. Mas é uma coisa que a gente está num momento de mapeamento do Brasil. Tem vários estudos sendo feitos. O LAPIG está fazendo muito isso. A Embrapa, por um outro lado, também faz. Então, a gente está num momento de agregar esses dados de várias maneiras. Quanto ao mercado de carbono, hoje o mercado de carbono para a agricultura ficou de fora. Eu acho que, num certo ponto, foi até bom ficar de fora, porque eu acho que a gente tem que realmente arrumar a casa dentro da agricultura. E isso, o Ministério tem visto isso, vai se formar uma Câmara Técnica só para tratar disso. Então, acho que várias pessoas, várias empresas que estão aqui, estão fazendo parte dessa Câmara Técnica. Tem várias pessoas que eu já vi aqui, que eu já encontrei nessa primeira reunião da Câmara Técnica. Então, vai ser uma definição de como o Brasil vai se portar frente a esse mercado de carbono. E ele vai ter que ter uma inversão. Hoje, a gente está muito olhando para o que a Verra faz. Eu acho que isso vai ter que ser uma inversão e a gente está aí para trabalhar isso. O Imaflora tem trabalhado muito isso em métricas, principalmente da pecuária, tem trabalhado em métricas realmente da agricultura. A Embrapa tem trabalhado isso, tem um projeto também de um parceiro privado que está olhando esse mercado de carbono. A gente vai ter que vir com definições, com métricas, com calculadoras, para ir e com rastreabilidade. Aí sim a gente vai estar dando as cartas no mercado de carbono. Mas eu acredito que mesmo assim vai ser uma grande oportunidade para o agro, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente deixar isso bem claro que não entrou agora, né? Eu acho que tem que ser feito, que é uma coisa nova, né, pessoal? Essa é uma coisa mundial, uma coisa nova, recentemente nova, relativamente nova, e carece de olhar com um pouquinho mais de cuidado para a gente começar certeiro, começar realmente tirando proveito. E para o agro, não tenho dúvida, até porque, né, não se comenta muito, mas o produtor brasileiro, ele é sustentável, né? Muita gente, a gente não se comenta muito isso. Ele é sustentável, ele toma muito cuidado com as áreas dele. Então, é uma coisa que acaba não se discutindo muito, mas, de certa forma, acredito que ele vai, sim, tirar um proveito muito grande quando esse mercado entrar para o agronegócio.
Outro mercado também que estão mandando aqui nas perguntas é o de análise genética. Aí, Amália, já aproveito para perguntar para você sobre como a análise genética pode ajudar na mitigação de gases de efeito estufa e como ela pode ajudar ali os cruzamentos a melhorar a condição do rebanho para conviver com esses estresses climáticos. O segredo da redução de emissão de gases hoje na pecuária é pela digestibilidade do animal, porque é pelo rumen ou pelo pum que esses gases são emitidos. Se esse animal tem uma digestibilidade melhor, ele reduz a emissão desses gases. Então, é muito além da genética, é o manejo dele, a água dele, a qualidade do pH dessa água. Então, neste caso, a genética ela beneficia no sentido de resistência, né? A gente pega hoje a base genética do boi no Brasil é o Nelore. Quando eu falo da dificuldade de criar um Wagyu puro pela interferência de clima, é isso, eu busco isso para ele ter a resistência. Mas o grande diferencial hoje na emissão desses gases é na digestibilidade desse boi, e que é o mais caro hoje, porque é a alimentação diária dele. Então, que é o que a gente conseguiu em parceria com a Cargill e com a Nutron, desenvolver um núcleo alimentar onde esse animal tivesse uma digestibilidade melhor. E hoje a gente consegue reduzir os 43%. E a nossa meta para os próximos anos é ir além. Então, é entender como a gente chega nos 50%, como a gente chega nos 70%. O que a gente muda desse núcleo? Qual é o nutriente que mais impactou nessa melhor ruminação? Então, que aí é que entra que grande parte dos pecuaristas não investem. E é a nutrição que é a base de tudo, não só da qualidade do final do produto, mas na redução de emissão de gases, muito mais do que a base genética. Só complementando, e eu acho que entra no que você faz também, que é a recuperação da paisagem, da pastagem. Se você tem um solo bem cuidado, uma saúde do solo assim, você está já também diminuindo mais ainda esse impacto. Curioso, né? Eu lembrei aqui de alguns países que já taxam o arroto e o pum do boi, como a Nova Zelândia. O Gates fez uma startup para monetizar o arroto e o pum do boi. Eu não sei ainda como está, mas vai que alguém tem uma startup. Pode ser uma diversificação de mercado. Voltamos lá com o José, também uma pergunta aqui sobre piscicultura no norte do país. José, se você puder falar sobre isso, né, se estiver dentro do seu conhecimento de trabalho com o CEMADEM, se há um monitoramento de quanto a piscicultura foi afetada, especialmente da população ribeirinha que está na Amazônia sofrendo com essa seca devastadora, e se isso é reversível. Eu escutei recentemente de uma representante da Amazônia Legal que era uma mudança irreversível, mas com uma possibilidade de mudar a cabeça de todos os brasileiros com esse impacto negativo que aconteceu na Amazônia. Olha, na meteorologia nós temos dois conceitos: a mudança climática e a variabilidade climática. A variabilidade climática é o que nós estamos sentindo agora, ser um ano quente, depois vem um ano frio, um ano seco. É assim que vai, não? Já quando é mudança climática, é irreversível. E lembra que a Terra, o planeta já passou por fases, que antes eram períodos glaciais, que todo mudou por milhões de anos, depois períodos quentes. Então, nesse momento, podemos dizer, o que está acontecendo com essa mortandade alta de peixes, isso já aconteceu nas secas de 2005, nas secas de 2010. Onde tem seca, o que acontece? O nível dos rios fica mais raso, a água fica mais quente, os peixes ficam sem oxigênio e morrem. E neste ano, pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, já temos os botos cor-de-rosa afetados. Não? Eles não conseguem, ficam meio lerdos pelo estresse térmico e morrem na praia, em mais de 180 desses. Agora, que significa que isso é o fim da espécie? Não, não é isso. Já aconteceu no passado, nos anos passados. Este ano acontece mais forte porque as temperaturas foram mais altas, mas também porque existe uma maior visibilidade. Ou seja, nós podemos ver em tempo real
todos esos bichos mortos, ¿no? Que anteriormente você via só fotos. O sea, é uma percepção que nós vemos assim do dia a dia, ¿no? Mas, de fato, é algo que está acontecendo em anos quentes, já aconteceu no passado e vai continuar. Mas que é irreversível, que todos os peixes vão morrer, não. Isso não. Faz parte do fenômeno do El Niño, que, como falei, é um fenômeno que demora um ano, deve terminar o próximo ano, e o próximo ano, 2024-2025, ainda não sabemos se vamos a ter outro El Niño ou a continuar o efeito oposto ao El Niño, que seria La Niña. Essas são figuras tristes, mas que vocês também já devem lembrar que algo similar em fotografias vocês podem encontrar nos El Niños de 2005, 2010, 2016 e agora em 2023, 2024. Bom, e a gente vai continuar olhando para o futuro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O debate não para aqui. Vamos aproveitar depois o momento do brunch para se relacionar. Se vocês tiverem mais perguntas, chegaram várias aqui, gente. Eu peço desculpas de não conseguir fazê-las todas, mas vai ter um espaço para quem está na plateia presencial poder conversar mais com vocês. Agradeço, José, lá de Brasília. Agradeço imensamente o prazer de ter conversado. E, para quem quiser acompanhar os conteúdos, vale o recadinho que a Globo Rural está com a cobertura completa no site, nas redes sociais. Vocês podem também mandar e marcar lá @Globo Rural. Muito obrigada, gente. Obrigada.